E aí galera, tudo tranquilo? Vamos falar agora então sobre níveis e controles dos estoques. Vamos conhecer mais de perto os chamados gráficos dente de serra ou curva dente de serra. Pode parecer estranho o termo curva dente de serra porque são representados por linhas retas, mas tem esse nome também na hora da prova. O que são esses gráficos dente de serra então? São gráficos que têm esse nome por lembrarem no seu formato os dentes de um serrote, como a gente vê aqui na imagem. Então, existem três situações dos gráficos dente de serra. Um gráfico dente de serra, ele não fala de valor, de custo dos estoques, de nada disso. Um gráfico dente de serra, ele fala sobre os níveis dos estoques, estoque máximo, estoque zerado, estoque mínimo, estoque de segurança, em que momento o pedido tem que ser feito, o ponto de pedido, e o tempo da reposição, que é retratado no gráfico. Então são gráficos de controle do dia a dia das organizações para perceberem se estão recebendo atrasos dos seus fornecedores, se estão tendo falta de material no estoque e a repercussão que essa falta pode trazer para a empresa. E numa situação de não poder ter falta no estoque, tentar adotar uma negociação melhor com o fornecedor ou ainda a prática do chamado estoque de segurança. Então olha só, nesse primeiro momento, nesse primeiro gráfico, chamado dente de serra normal ou tradicional, percebam que a gente não tem nenhum desvio. Nós temos aqui 500 caixas no nosso estoque máximo, o tempo está passando e quando o estoque toca o zero, é o momento que a reposição tem que acontecer. Então, nesse exato momento, tem que ocorrer a reposição por parte do fornecedor. Tanto é que o fornecedor entrega nesse exato momento e eu capacito meu estoque ao máximo de novo. Outro período de tempo vai passar e quando chegarmos em zero, deve ocorrer uma nova reposição. Outro período de tempo passa e quando o estoque toca zero, novamente, nova reposição. Percebam que esse gráfico é chamado dente de serra, por quê? Porque todos os dentes têm a mesma distância um dente do outro, tal qual um serrote. Nesse caso, então, dente de serra normal ou tradicional. Para que esse dente de serra permaneça assim, algumas condições devem acontecer. Primeiro, o fornecedor nunca pode atrasar. Se ele atrasar e não me entregar nesse momento que o estoque toca o ponto zero, lascou. Eu vou ter falta do material no estoque e provavelmente alguma dificuldade ou prejuízo com isso. Outro fator, de repente o fornecedor entregou no prazo, só que o produto sem qualidade, avariado, vencido, enfim, vai gerar uma devolução. Novamente eu vou ter falta do material no estoque. Vamos supor então que nesse período aqui de 4 meses, né, como o gráfico nos mostra, janeiro, fevereiro, março e abril, eu tive um aumento da demanda, mais clientes procuraram pelo nosso produto, também vou ter falta no estoque. Então, quer dizer, existem algumas situações que podem fazer com que esse dente de serra não tenha os dentes idênticos. Então vamos acompanhar aqui, ó. A apresentação da movimentação, entrada e saída de uma peça dentro de um sistema de estoque pode ser feita por um gráfico dente de serra como esse. Cuidados! Não existirá alteração de consumo durante o tempo. Se não existir alteração do consumo, tudo vai ocorrer conforme planejado, a cada 4 meses ocorrendo a reposição e capacitando o estoque de novo, justamente quando esse estoque chega a zero. Segundo cuidado, não esquecer de solicitar a compra. Se nós esquecermos de fazermos o pedido no dia certo, vai ter atraso na entrega também. E o dente desse serrote vai começar a ficar banguela, né? Terceira condição, o fornecedor nunca atrasar, não ter pisada de bola. E a quarta condição, como eu já falei, nenhuma entrega do fornecedor for rejeitada pelo controle de qualidade, gerando assim uma devolução. Então, em que momento do dente de serra eu tenho que fazer o pedido? Eu não posso fazer o pedido no exato momento que o estoque chega a zero, a não ser que o fornecedor fique aqui do lado e ele me entregue em segundos, aí tudo bem. Então eu tenho que levar em consideração o tempo da reposição, o tempo que esse fornecedor demora para nos entregar. Como aqui a gente está falando em intervalos de 4 meses, vamos supor que o fornecedor demore 30 dias para entregar. Então o nosso tempo da reposição, pegando aqui 30 dias antes de acabar o intervalo e ocorrendo a reposição, vai ocorrer aonde? Quando eu tiver mais ou menos 200 caixas no estoque. Esse intervalo aqui que eu estou riscando, pequenininho, é o tempo da reposição, é o tempo que demora para o fornecedor entregar. E aí qual é o meu ponto de pedido? Esse momento da diagonal descendente, que é o ponto de pedido. Essa quantidade aqui de praticamente 200 caixas. Quando eu atingir praticamente 200 caixas, faço um pedido. 30 dias vão se passar e o fornecedor entrega no exato momento que meu estoque chega a zero. Posso dizer que esse tipo de gráfico é just in time? Posso. Embora muito prolongado, né, 4 meses de consumo, 4 meses de estoque,
mas é um just-in-time sim, quando você consegue receber na hora certa, no momento certo, de acordo com a sua necessidade. Esse dente de serra, então, vai permanecer normal se essas 4 condições existirem. Porém, se uma dessas 4 condições ocorre, se essas 4 condições não existirem, se uma dessas 4 restrições ocorrerem, vai ter atraso na entrega. E o dente de serra não ficaria com esse formato. Como é que ficaria um dente de serra com atraso de entrega, ou com desvio de qualidade, ou com esquecimento do pedido? Ficaria desse jeito agora. É o chamado dente de serra de ruptura do estoque. Percebam que era para o fornecedor ter entregue nesse exato momento que o estoque chega a 0, mas ele não entregou. E houve um atraso de 2 meses. Então, o que isso significa? Ele não me entregou quando o estoque chegou a 0, ele me entregou 2 meses depois. Percebam que aqui existe uma quantidade negativa do estoque, menos 300 caixas. Fisicamente falando, isso existe? Você vai abrir a porta do estoque e falar, nossa, menos 300 caixas? Não, isso não existe. É só um dado de controle. O que significa? Ocorreu o atraso, começamos a anotar as encomendas dos nossos clientes e já temos 300 caixas encomendadas, menos 300. Quando o fornecedor entregar para a gente, eu tinha pedido 500. Então, quer dizer, essas 300 já estão comprometidas. Eu vou ficar com saldo de apenas 200. O que o fornecedor tem que conseguir fazer no meio desse atraso para estabelecer a vida normal da empresa de volta? Ele tem que conseguir me entregar aquelas 500 caixas que eu já havia pedido, que já estão atrasadas, e me entregar uma nova carga de 300 para eu atender essas encomendas. Atendo essas encomendas com a nova carga de 300 e estabeleço o meu estoque máximo novamente com as 500 caixas. Então, o dente de serra ficaria representado como, colocando dessa forma. Então, vamos colocar isso aqui maior para ficar melhor aí para vocês enxergarem. Então, por exemplo, está aqui o dente de serra, né, que normalmente ocorre. Então, por exemplo, nesse mês não houve nenhum atraso, o fornecedor me entregou quando o estoque era 0 e eu capacitei meu estoque ao máximo novamente. Vamos imaginar que nesse segundo mês agora houve um atraso. O fornecedor não me entregou quando o estoque chegou a 0. Então eu começo a anotar as encomendas dos meus clientes. E vamos supor então que eu fiquei com menos 200. Menos 200 caixas seria o equivalente a essa encomenda, que a gente está anotando pela falta de estoque. E quando chegamos em menos 200 caixas, aí o fornecedor nos entregou. Nos entregou essas 200 que estavam faltando e nos entregou as outras 500 para capacitar o estoque ao máximo novamente. Voltei para 500. E aí a vida segue normal. Percebam que o dente de serra ficou banguela? A gente não tem as mesmas distâncias entre todos os dentes, porque nesse mês aqui houve um atraso. E aqui está configurado então a chamada ruptura do estoque. O que é a ruptura? Quando eu não tenho nada no estoque, mas existe a necessidade. Então, por exemplo, existe ruptura de estoque quando o estoque é igual a 0? Não, o estoque está apenas zerado. Existe ruptura do estoque quando o estoque é igual a 0 e temos a necessidade de ter materiais? Sim, isso é a chamada ruptura. E a ruptura do estoque faz o dente de serra ficar banguela. Então, quer dizer, tivemos um problema. Anotado no gráfico, fica no histórico, né, da empresa de que naquele mês em especial ocorreu algum problema levando a essa chamada ruptura de estoque. Se perguntar em prova a seguinte pergunta: é correto afirmar que a ruptura de estoque é sempre negativa, no sentido ruim da palavra, para as organizações? Errado. Nem sempre a ruptura é negativa. Quer ver um exemplo? Vamos supor que hoje ainda é dia de semana e vai ter uma festa na sua casa no final de semana e você foi até uma confeitaria para comprar um bolo. Se hoje ainda é segunda-feira, você vai querer comprar esse bolo hoje e já levar para casa para a festa que vai ser no domingo que vem? Provavelmente não. Você não vai querer ficar 6 dias guardando esse bolo, mesmo porque ele vai perder a validade. Então, numa confeitaria, você vai na segunda-feira para encomendar o bolo. Você vai pagar por essa encomenda. E você só vai pegar esse bolo no domingo de manhã ou no sábado à noite. E então, o que a confeitaria vai fazer nesse intervalo? Vai comprar as matérias-primas, vai comprar os materiais para fazer o seu bolo e te entregar no domingo. Percebe que uma confeitaria ela já trabalha naturalmente com ruptura de estoque. Ela não tem grandes estoques de matéria-prima armazenados, não. Compra de acordo com a necessidade. Então, para ela, a ruptura é normal. Agora, uma loja de calçados pode-se dar o direito de não ter em estoque o modelo e o tamanho que você deseja? Não, senão ela perde venda, ela perde cliente. Para uma loja de calçados, a ruptura é negativa.
tem que ter os modelos e tamanhos disponíveis, como ela, né, vende a ideia para os clientes. Para uma confeitaria, já a ruptura é normal. Então, a ruptura sempre será negativa no sentido ruim para as organizações? Não. Somente a ruptura é negativa para aquelas organizações que têm como proposta entregar para o cliente imediatamente aquilo que ele deseja. Vamos imaginar então que no caso da nossa empresa a ruptura é ruim. Eu não posso mais ter ruptura, senão eu perco clientes. Então eu posso adotar o conceito de dente de serra de segurança. Percebam aqui no gráfico que a reposição do estoque não ocorre quando o estoque é igual a zero. Aqui está marcado em 200. A reposição do estoque ocorre quando eu tenho 200 caixas no estoque. Se o fornecedor não me entregar quando eu chegar em 200 caixas no estoque, eu ainda tenho 200 caixas no meu estoque de segurança para suportar essa demora do fornecedor. Deixa eu desenhar esse gráfico um pouco maior para ficar melhor aí para vocês enxergarem. Então, olha só. Nesse caso, então, vamos recapitular o que a gente viu até agora. A reposição do estoque ocorre no exato momento que o estoque toca o ponto zero. E eu não tenho nenhuma quantidade guardada. Dente de serra, normal ou tradicional. Na nossa empresa, está tendo um problema de ruptura do estoque, porque o fornecedor está atrasando. E esses atrasos não poderiam ocorrer. Temos aqui agora uma ruptura do estoque. Isso é ruim para aquelas organizações que têm como proposta sempre terem no estoque para os seus clientes aquilo que eles desejam. Para evitar a ruptura, então, o que eu faço? Eu adoto o conceito de estoque de segurança. O que eu fiz agora? Percebam que a reposição do estoque vai ocorrer não mais quando o estoque é igual a zero. Vamos supor que aqui equivale a 50 caixas. Então, a reposição está ocorrendo quando o meu estoque ainda tem 50 caixas. Essas 50 caixas são o nosso estoque de segurança. Se o fornecedor, porventura, atrasar nesse momento, eu ainda tenho 50 caixas aqui no estoque para suportar esse atraso. E aí, com isso, desejando que o fornecedor se recupere a sua normalidade, ainda dentro do uso dessas 50 caixas que eu coloquei no estoque de segurança. Se por um acaso essas caixas forem insuficientes, aí eu vou ficar na mão realmente com aquele fornecedor, se o atraso tiver sido por culpa dele.